Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Nós, do MASP, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, em especial a presença das convidadas que apresentarão ou mediarão a fala de hoje. Neste que é o terceiro MASP Professores do ano, com o tema Territórios e Resistências Negras. Então, agora, a gente vai ter uma mesa entre a Isabela Santos e a gente também previa a participação da Érica Malunguinho, que ainda não conseguiu chegar por conta da greve. A gente não sabe em que momento ela chega, a gente avisa vocês também no decorrer da mesa. Essa mesa vai ser mediada pela Ohana. A Ohana trabalha aqui no MASP, ela é formada em artes, atualmente é nossa curadora da sala de vídeo, que eu, inclusive, recomendo que vocês vejam, está no nosso segundo subsolo. A gente está agora com a exposição da Maria Auxiliadora da Silva, do Emanuel Araújo, e a exposição do Aleijadinho, além do nosso acervo. Eu falei também, vou reafirmar, que a gente tem agora uma sala de vídeo que fica no segundo subsolo e que tem um trabalho do artista Ayrson Heráclito. Aqueles que não se identificaram na recepção, na entrada, junto às recepcionistas, eu peço que vocês façam isso ainda hoje, sobretudo porque é por esse mecanismo que a gente garante a emissão de certificado de vocês. Os certificados eles chegam em até 2 semanas, exclusivamente por e-mail. Ao final das apresentações, aqui a gente vai ter um espaço aberto para perguntas e para o debate. Eu peço que vocês anotem as suas questões e que vocês se sintam à vontade também para enunciá-las, porque esse momento é bastante importante. A gente troca, efetivamente, quando vocês se colocam no debate. A gente está sendo filmado, todos nós. O vídeo integral desse encontro estará disponibilizado no canal do MASP no YouTube. Os encontros anteriores também podem ser vistos nesse mesmo canal, nessas plataformas online, assim como os nossos seminários e palestras. Uma coisa importante que eu gostaria que vocês soubessem é que, recentemente, o MASP lançou um projeto que chama Vozes do MASP, e é um conjunto de audioguias. Nele participaram várias pessoas muito interessantes, professores, artistas, pesquisadores, curadores, candomblecistas, e eles fazem leitura da nossa coleção. São leituras diversas, várias pessoas, então tem uma pluralidade bem grande nesses áudios, e a gente espera que isso ofereça para vocês uma visão mais ampla do que é o nosso acervo. Esse projeto, Vozes do MASP, assim como o MASP Professores, foi coordenado pelo Lucas Oliveira, que fez um trabalho bastante competente, dedicado e colaborativo, e a quem eu gostaria de agradecer publicamente, em nome da mediação e dos programas públicos. Então, obrigada, Lucas. Eu espero que todos vocês aqui presentes hoje aproveitem o nosso encontro. Eu vou chamar para a mediação a Ohana, que, como eu disse, possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo, atua desde 2007 no desenvolvimento de novas práticas educativas em museu, espaços culturais, como arte educadora, mediadora, pesquisadora, assistente de produção e também curadora. Atualmente, ela trabalha aqui conosco e faz a curadoria da sala de vídeos. Ohana, por favor. Bom dia a todos, a todas. Eu desejo que, ao passar desse dia, que vocês se sintam, de fato, bem-vindos e à vontade. Tá? É um momento importante para nós, do Núcleo de Mediação em Programas Públicos, então, sintam-se acolhidos. Reforçando a apresentação que a Amanda fez, meu nome é Ohana de Cássia Santos, eu sou mulher negra, latino-americana, educadora formada em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo, e aqui no museu atuo no Núcleo de Mediação em Programas Públicos, fazendo a organização dos cursos do MASP Escola
e, atualmente, nesse ciclo, do ciclo de Histórias Afroatlânticas, estou como curadora da sala de vídeo. Quero agradecer também aos meus colegas, né, do Mediação, por me trazerem esse apoio para que eu pudesse novamente estar aqui, ter este lugar de fala que me é legítimo. Esse púlpito ele me faz também relembrar a importância do meu papel como indivíduo social, como educadora, que é também de criar ideias, e ideias como curto-circuito mesmo, na tentativa de romper um pouco desses sistemas mais hegemônicos, autoritários e opressores ao qual sobrevivemos, e também de ampliar estratégias de aprendizado, espaços de convivência. Então, agradeço a todos os meus colegas do Núcleo de Mediação, e não só a eles, porque a equipe do MASP ela é muito maior. Então, equipe de orientadores de público, equipe da elétrica, recepção, todos que promovem o meu trabalho de alguma maneira. O meu papel aqui hoje também é de mediar a fala, e mediar, não só, mas introduzir a reflexão de duas mulheres que eu acredito, tanto quanto vocês, são pessoas brilhantes, dedicadas e bastante presentes, que é a Érica Malunguinho e Isabela Santos. Mas, antes de trazer essa mediação, eu vou pegar hoje, ao longo do dia, de empréstimo, palavras de autoras, de escritoras que tenho bastante apreço, e começo, então, com a fala, com o escrito de Esmeralda Ribeiro, que é uma jornalista aqui de São Paulo, que tem uma poesia intitulada Serão Sempre as Terras do Senhor? E ela escreve da seguinte maneira: em vazão, quando a gente do campo planta o espírito de Palmares e dá vazão ao desejo de criar um quilombo e trabalhar com seus pares? É invasão se as terras do Senhor cobrem-se de mato, enquanto olhares à espreita esperam uma estrela, tragam-lhe justiça e desfaça o temor? É invasão quando uma Luísa Marim, outra mulher, se transforma para acabar com a dor de ser tratada como coisa ruim? É invasão o homem ficar os pés na terra, pois será a própria terra que vai devorá-lo como um João Ninguém? Um dia, quem sabe, depois de 300, 400, 1000 anos de Palmares, gestaremos novos zumbis, acotirenes, para redesenhar a nação, e talvez do rubro solo verdes frutos surgirão. Eu gosto bastante dessa poesia, e também de pensar que nesse dia, encontro também simboliza esse espaço da gente se ver no outro, se reconhecer e ser compreendido no olhar do outro. Então, eu desejo que, ao longo desse dia, de acolhimento, de escuta, de reconhecimento, mas, principalmente, que seja um dia de discussão política sobre as formas de existência, resistência e liberdade que nos interessa hoje discutir e alimentar. E nos interessa para as populações negras e todas as populações que foram espoliadas de alguma forma por toda essa história de opressão na qual a gente foi edificado enquanto nação. Então, são nessas cidades, como São Paulo, como fora dessa metrópole, cidades menores, também em espaços de cultura, espaços de aprendizado, espaços de afeto e de cura. Bom, eu não vou me estender mais e quero já fazer a apresentação, então, da Isabela Santos, que vai trazer a fala sobre cartografias afetivas e memórias negras na cidade de São Paulo. A fala será de apresentação do projeto Sampa Negra, de suas possibilidades de abordagem do patrimônio, das memórias coletivas e da disputa de narrativas sobre a historicidade de São Paulo, mapeando lugares de afeto e de pertencimento da comunidade negra. A Isabela Santos é educadora com experiência
nos temas turismo, cidade, manifestações culturais e negritude. Já criou mapas afetivos com diversos lugares, com adolescentes em medida socioeducativa, com público espontâneo de oficinas em Quilombo, no Maranhão, em Mogi das Cruzes, com jovens na Zona Sul, entre outros. É criadora do projeto Sampa Negra, Rosário ao Rosário, contemplado pelo programa Vai. Isabela. Bom dia, e com licença, eu quero dedicar a minha fala hoje para uma jovem que sofreu um atropelamento e partiu, Giovana Moura, menina do Levante Negro e do grupo Ilobá de Mim. Então, por essas vidas e por essas reexistências, a gente lembra da Giovana hoje e de muitos nomes e figuras e almas, né, que continuarão presentes com a gente. Meu nome é Isabela Santos, então, como a Rona acabou de dizer, e eu acho importante... nunca falei assim, hein? Vou ficar tentando não me mexer muito. Eu acho importante falar o meu nome, porque, por algum tempo, foi bastante... assim, foi um motivo de briga, sabe? Comigo mesma. O meu sobrenome materno, na verdade, a minha família materna, o sobrenome é um sobrenome italiano. E, por muito tempo, eu achei que eu devia ter também. E minha mãe só me deixou com o nome do meu pai, Santos. E aí, a minha mãe chegou aí em cartório, de tanto que eu enchia os pacová, assim, para que o meu nome fosse mudado ou adicionado, o tal do Victorino. Anos depois, eu descobri que nenhum nem outro contava muito sobre a minha história, ou sobre a história de quem veio antes de mim. Eu estou contando isso porque, quando eu falo de territórios e de mapas afetivos, e dessa disputa de narrativas e de trazer outras histórias, ou de colocar no megafone histórias que a gente já conhece, eu também estou falando dessa história que é minha, que é da minha família, que é da minha mãe, que é de uma família do interior, que é do meu pai, que é uma família sergipana. E eu sou toda essa constituição. Somos. Ser dos Santos e me apresentar como Isabela Santos significa que eu sou a maioria desse país, como Santos e Silvas. Então, é assim que eu começo a me apresentar e apresentar um pouquinho disso que eu chamo de cartografia afetiva e desse projeto que se chama Sampa Negra. Eu vou colocar 2 videozinhos durante a minha apresentação. Eu vou cortar, então eu peço licença para vocês, que eu vou interromper. Mas é porque eles servirão como um start da minha fala. Tá bem? Então, a gente parte hoje é dia 5. A ideia é que a gente saia aqui do Largo do Rosário e a gente caminhe até a altura do Parque São Jorge. É claro que esse é o trajeto que o Google diz pra gente que a gente faz a pé, mas a gente costura de acordo com o nosso desejar. Por que é importante a gente sair daqui da Penha e ir até lá? A Irmandade do Rosário, assim como outras irmandades do Povo Preto, elas se constituem como um lugar de resistência política, social e cultural do povo negro, né? Que é que uma igreja como essa ainda continua, né? Aqui. Passado mais de 100 anos, 200 anos, essas irmandades elas ainda são presentes como resistência, assim, é uma coisa atual. A questão das escolas de samba, né? E aqui em São Paulo também tem uma ligação muito forte com as irmandades. A gente tem a Nenê da Vila Matilde, que ela tem um histórico totalmente diferente das escolas lá da Zona Norte. Pensando até nessa questão da resistência negra. Elas não tinham ligação praticamente nenhuma com a igreja. E aqui, a Nenê, ela cresceu dessa parceria aí depois. As coisas caminham muito juntas. Vocês estão falando disso e eu estou pensando aqui o quanto as festas são importantes no período colonial e no sistema escravocrata, né? Porque imagina que você junta um monte de gente que está muito acostumada a cantar e que tem uma liberdade no corpo muito forte, de repente você aprisiona o corpo dessa pessoa, escraviza, e aí como é que isso se liberta de alguma forma, em algum momento, né? É um artifício de uma coesão social mesmo. Então a festa, para a igreja, é extremamente importante, a festa popular. Então uma saída que eles encontraram
entraram para manifestação de religiosidade, fazer o sincretismo, foi construir essa. Que, querendo ou não, é uma negação muito forte. Você imaginar que você não pode entrar num lugar. Independente se não é a sua religião, mas a sua religião é proibida. Então, já começa daí um marco de resistência muito forte. Marco de resistência cultural mesmo, de memória, por conta de várias questões, da rádio, tendo um samba mais do Rio de Janeiro, que é um samba mais agudo, com tamborim, e esquecendo do samba de São Paulo, que é um samba com muito batuque. A gente sempre pensa no Rio de Janeiro como o berço do samba e tal, mas aí você tem uma Mangueira cuja a percussão, a levada musical, né, veio da própria Nenê, né, do seu Nenê. Questão da igreja, né? Eles trabalhavam nesse pátio, tinha um engenho de cana-de-açúcar aqui. E aí eles não podiam entrar nessa igreja, né, para conviver, para rezar. E daí eles levantaram outra igreja, porque nesse pátio eles trabalhavam, eram escravizados, eram maltratados, não tinham dignidade humana. E daí no outro pátio eles jogavam capoeira, tinha jongo, era um espaço de convivência, além de uma igreja, né? E aí a gente estava comentando também que eu conversei com algumas pessoas da comissão e tal, e além de um espaço de convivência, um tempo de fé, que eles podiam se reunir, eles enterravam os seus, né? Aqui. Tá, então eu vou contar sobre esse projeto que se chama Sampa Negra. Ele é o seguinte, vamos lá. Eu sou turismóloga, esse nome aí que assusta algumas pessoas. Sou formada em turismo, pela PUC São Paulo. E aí era uma confusão enquanto eu estava lá, porque eu falava sobre turismo, mas eu iniciei um trabalho na Zona Sul com jovens do Capão Redondo e do Jardim Ângela que queriam alguém que pudesse falar sobre turismo com eles e que pudesse realizar e criar um roteiro de turismo. Daí lá vai eu dizer para eles que aquilo não era turismo, que a gente estava falando de outra coisa, mas que, para mim, era tão rico quanto, ou mais, porque a gente estava falando de lazer. E aí, o turismo é só uma migalhinha dentro dessa grande esfera quando a gente fala sobre lazer. E aí a gente foi criando, era a minha primeira vez, eu tinha 18 anos, e a gente foi criando um roteiro de oficinas. E eram encontros que a gente se encontrava, e a gente reencontrava os lugares por onde a gente passava. Então, uma das coisas que a gente fez, uma das ações, era passar na casa dos moradores e moradoras que a gente sabia que era mais antigo no bairro. Eu não sabia. O lugar me foi apresentado, então, em especial as vilas Aracati e Cidade Pava, no Jardim Ângela, à beira da represa, foram me apresentados os lugares, então, por esses jovens, né, esses adolescentes. E a gente entrava na casa das pessoas. E aí eu descobri que, assim como eu, que adoro falar, as pessoas também gostam muito de contar as histórias da sua vida. Então, a gente foi tecendo esse mapa, criando esse roteiro, que virou um programa de lazer, maior do que a gente imaginava. E aí as ações foram tão grandes, estabelecidas por aqueles jovens, que conseguiram fazer com que uma praça fosse reorganizada no espaço. Na verdade, ela servia como um lixão, e eles conseguiram constituir uma praça com um projeto escrito por eles e apresentado à subprefeitura do Mboi-Mirim na época. Isso foi em 2006, faz tempo. E no meio disso tudo, eu fui entendendo que, para mim, turismo tinha total a ver com educação. E aí eu fui me encantando pelas histórias da cidade de São Paulo, as curiosidades, as fofocas das lavadeiras. E eu fui percebendo que, mesmo enquanto eu me encantava, eu também me assustava muito com a história do bandeirante, que ainda é contado como herói. Daquelas imagens de São Paulo carregando o Brasil inteiro nas costas, a locomotiva do país. E aí eu comecei a me assustar. Além de questionar essas histórias, essas versões sobre a história da cidade, eu também comecei a questionar onde é que eu estava nessa historicidade, nessa construção dessa São Paulo poderosa. Poxa, onde eu estou? E aí, de um jeitinho meio olhando para minha família, mas olhando para mim também, talvez por eu ter
esse meu ascendente leonino, que agora eu vou descobrindo, eu falei, eu quero estar na história da cidade de São Paulo. E aí, conversando com um amigo, Cláudio Adão, viva o Cláudio e a família do Cláudio, pessoal do Camisa Verde e Branco, ele disse, então, Isabela, cadê a gente nessa história? E aí a gente chegou a participar de algumas reuniões e discussões que falavam sobre isso e questionava, cadê os roteiros étnicos? Cadê o negro nessa história de São Paulo? E aí eu guardei essa vontadezinha que ficou anos e anos dentro de mim, até que em 2015 eu escrevi um projeto para o VAI, e o projeto, a intenção era que esses lugares de memória negra, como a gente chama, fossem descortinados, ou, como eu disse anteriormente, que a gente colocasse no nosso megafone, mesmo que coubesse no nosso bolso, né? E, então, quando eu consegui o financiamento, nós, era um grupo de mulheres, a maioria de mulheres negras, a gente começou com oficinas. Então, a gente juntou linguagens que a gente acredita, que eu acredito fortemente, que tem tudo a ver com narrativas. Então, tinha a oficina de escrita literária, tinha a oficina de fotografia, tinha a oficina de contação de histórias com a Mafuane Oliveira, e tinha as nossas caminhadas, que eu mediava, mas que, mais do que tudo, trazia histórias dos indivíduos que estavam ali participando dessas oficinas. E aí a gente descobriu, a gente evidenciou que a gente reconstrói pontes a cada vez que a gente se encontra. E aí a gente evidenciou que cada um e cada uma de nós é um pedacinho, um retalhinho, que vai tecer uma grande teia. A gente percebeu que essas pontes que a gente estava reconstruindo eram pontes que nos ligavam às nossas origens, aos nossos ancestrais. Contavam de luta, contavam de dores, contavam de escolhas difíceis, mas também contavam sobre festas, sobre fé, sobre trabalho. E a gente percebeu que essas nossas histórias não são só nossas hoje, século XXI, né? Elas são mesmo geracionais. Elas contam muito. Então, a ideia era que a gente conseguisse, de um lugar a outro, e aí a gente escolheu a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na Penha. A gente foi tecendo um caminho até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, aqui no Largo do Paissandu. Por isso, o roteiro, o primeiro, chama Rosário a Rosário. Ele conta, então, sobre esses negros e negras que se juntavam, se juntavam nessa... Olha eu nervosa agora, que eu vi alguns rostinhos conhecidos, inclusive. Se juntavam, se agremiavam, se congregavam nos espaços de fé e de religião, como a Igreja Católica, mas eles iam construindo outras coisas. Então, uma das coisas é a fala da Bia aqui no final, que era da dignidade diante da morte. Era difícil, né? Morrer. Até isso era difícil. E aí, para onde iam esses corpos negros? Onde escondiam? Onde eram jogados? Estar nessas igrejas do Rosário, ou de irmandades negras, era ter dignidade no fim da vida. Então, os irmãos e irmãs, assim se chamavam, por isso irmandades, se reuniam, juntavam ali as moedas e conseguiam enterrar os seus. Essa era uma das coisas. A outra coisa é que, enquanto se fazia capoeira, jongo, congadas, moçambiques, essa galera também estava numa grande articulação política, brigando por alforria, brigando por liberdade e correndo para outros campos, para constituir um outro lugar que fosse também digno. Então, o Sampa Negra fala sobre tudo isso, mas ele não fala em qualquer lugar. Ele está falando daqui de São Paulo. E aí, de novo, eu trago essa questão da cidade que é contada pelo viés
apenas da imigração majoritariamente italiana. E aí eu vou dizer sobre um bairro aqui, do nosso ladinho, ou atrás da gente, aqui no MASP, que é a Bela Vista, o Bexiga. Alguns chamam de Bexiga, alguns chamam de Bixiga. A gente sabe que é um território negro, originalmente, um quilombo da Saracura. Alguns fugiam, outros iam reconstituir seus espaços. E aí o que a gente percebe é que a cidade de São Paulo ela vai substituindo e achatando, escondendo e escolhendo qual é a sua narrativa. No século XIX, ainda, quando as escolas começam a aparecer aqui no que a gente chama hoje de centro, elas aparecem também para contar essa nova história. Então, que história é essa? Que história, gente? Conta para mim, vai, que eu estou falando muito. São Paulo. Quais são as imagens que a gente vê de São Paulo? Conta uma história. Bandeirante, jesuíta, os barões do café aqui, movimentando a Paulista. Modernismo, semana de 22 tilintando. E aí, né? Até a semana de 22, que dizia que ia mostrar um outro Brasil, um Brasil brasileiro, ainda não nos mostrava. E aí eu vou voltar para agora mesmo, nesse instante. Esse meu nervosismo também é porque esse lugar que eu estou aqui, olha só, eu estou no MASP. Eu vim de Suzano hoje. Eu sou de Itaquaquecetuba. É difícil, né? É novo. E aí, olha só do que a gente está falando. Eu não estou falando da baronesa do café. Eu estou falando de alguém que a família já foi das redondezas e que a especulação imobiliária vai levando para mais longe, do que a gente chama de longe. Longe do quê? Longe das estruturas, afastado das estruturas, à margem. É sobre tudo isso. E aí, a gente começa com uma história colonial, exatamente para revisitar essa história. Daí eu vou colocar um outro videozinho, tá bom? Lagartiga no salão, chora meu cavaco, chora cavaquinho. Diga lagartiga, miudinho. Sou brasileira, sou brasileira, olha a swingueira, vem memória, o afeto, a construção da cidade a partir das experiências nossas e dos que vieram antes da gente.
já sabia que ia ser lindo, eu já tinha certeza, né? Me fica muito a questão da memória afetiva, né? Dos afetos ligados à memória. Me trouxe muitas lembranças boas, lembranças ruins, mas são lembranças que eu precisava trazer de lá de trás. Teve muita entrega, teve muita troca, teve muita coisa boa. Despertando a negritude em mim, assim, de consciência negra, assim. Pois bem, vocês viram o vídeo que foi da primeira saída, não o primeiro encontro, mas a primeira saída, e depois a última saída do projeto. Vocês percebem a disposição do corpo das pessoas? Vocês viram que a gente até cantou Tinga Lagatinga, né? E aí a gente, então, discute sobre esses corpos negros, como é que eles se colocam no lugar. E como é que a gente se coloca de uma forma efetiva se a gente não souber quem a gente é? Por que eu sou dos Santos? Por que eu não tenho outro sobrenome? O que é que isso, na história do Brasil, conta sobre mim também? E onde é que eu posso estar? Onde é e de que forma eu devo me colocar? Ou formas? Esse caminho que a gente criou foi proposital. Ele foi feito a pé e de ônibus, transporte público municipal, porque a ideia é a gente confrontar a forma como a gente se coloca também nos espaços que a gente observa. Então, a gente saiu até a Celso Garcia, então, saindo da Penha, do Largo do Rosário, até a Celso Garcia, a gente foi caminhando, até que a gente pegou um ônibus. E, nesse ônibus, a gente observou muitas coisas. Esse caminho contava para a gente sobre a Celso Garcia, que já foi um caminho de fé e de muito trabalho. Os negros lá do Largo do Rosário, no comecinho do século XIX, faziam promessa para que chovesse, para que a plantação deles vingasse. Logo ali, Zona Leste, Penha, mas era muito distante. E aí eles traziam uma imagem de santa até a Igreja da Sé, a catedral, para agradecer a chuva que tinha caído. Mas a Igreja do Rosário é de costas para a Igreja da Sé. Não foi sem querer. Não foi. A gente conta sobre o sincretismo e a gente conta sobre as lutas e como isso reverbera de todas as formas. Andar a pé e de ônibus é a gente deixar de falar ou falar também sobre um mapa que a gente conhece, que é o mapa da violência. Então, quando eu falo de mapas e cartografia afetiva, eu estou dizendo que a gente tem várias camadas de afeto. Os afetos que nos afetam e que a gente permite ser afetado. Então, se a gente pensar em mapas, construir agora em mapas, a gente pode falar de mapa, esse agora que eu citei, que é o da violência. A gente pode falar de mapas pensando nos coletivos de cultura em São Paulo, que são mapas que existem. E a gente pode falar de outros mapas. Mapas que constituem a memória da minha família. Mapas que constituem lugares de resistência e luta, combate. A gente pode criar mapas e mapas. A ideia é a gente revisitar esses lugares e a gente conseguir contar sobre o que nos afeta,
o que nos aflige, mas também o que nos traz prazer. Então, é lembrar que a minha avó me trouxe pela primeira vez no mapping. Quem foi ao mapping? Levanta o dedinho, só para eu saber a idade de vocês. Estou mais confortável. Era saber que, quando eu era criança, minha mãe falou que ia ao mapping para comprar meu primeiro patins, e ela chegou à 1h, porque era longe de Itaquá, que é Setuba, e ela via de trem depois do trabalho. E eu fiquei andando de patins dentro de casa até as 3h30. Tudo isso está na minha memória afetiva, o que me afetou e o que eu escolhi que continuasse afetando. Quando eu falo de memória, eu falo de escolha. É por isso que São Paulo não conta tudo, porque ele escolhe. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é: que história ou que histórias vocês escolhem contar e recontar? Eu estou falando para um público de educadores, educadoras, assim como eu. E aí, eu estou dizendo que isso, para mim, criar mapas é ferramenta de trabalho. Como a Rona falou no comecinho, eu trabalhei na Fundação Casa por 2 anos, num projeto que era muito bonito, é muito bonito, mas o meu peito não suportou continuar. E aí eu propunha para os meninos que a gente fizesse mapas. Primeiro que a oficina era de fotografia. Eles falavam: e aí, senhora, tá tirando, né? Tá chapando de cadoca. Não estou chapando, não. Vamos fazer oficina de fotografia mesmo. Senhora, a gente vai fotografar grade? Não sei. Sei que vai me contar o que a gente vai fotografar. Aqueles corpos duros, rígidos, forçadamente rígidos, com mão para trás, senhor, senhora e cabeça baixa, finalizavam os 8 encontros rastejando no chão para encontrar uma formiguinha para fazer em macro. Ou em contrapicado debaixo de uma planta, que parecia uma floresta quando a gente ia revelar a foto. Esses meninos reencontraram lugares, ainda que no sistema prisional, socioeducativo. Eles reencontraram as suas próprias histórias. Um dos desafios que eu propus para uma turma foi que eles me contassem qual era o bairro em que eles moravam. Demorei 1h30 para descobrir todos. E aí, senhora, por que você está querendo saber onde a gente mora? E aí eu ia trazendo aos poucos. Ia lá no Google, botava o mapa, né? Botava o bairro, saía um mapinha e eu trazia para a sala. E aí eles começavam a circular os lugares de interesse, porque o que eu pedia era que eles me contassem quais eram os lugares importantes e também os lugares de lazer, porque eu queria contar e a gente queria revelar essas outras esferas, esse mapa diferente aí. E aí eles circulavam. E eu perguntava: o que é isso aqui? Ah, senhora, isso aqui é a casa da novinha. E essa aqui? Ah, senhora, é a Lan House. Ou é aquele lugar público, como que é o nome? Que as pessoas podem acessar a internet? Telecentro, muito bem. Ou eles circulavam e pintavam de verde a várzea, o campinho. E aí a gente ia descobrindo coisas sobre esses meninos que não nos eram contadas, não, né? Quando a gente entrava lá para trabalhar. Ou que no corpo rígido não estava inscrito essas histórias. E era delicioso constatar que as nossas histórias eram parecidas em muitos lugares, né? Daí eu fui levando essa ferramenta para outros lugares. Uma das últimas foi num quilombo no Maranhão. E essa foto aqui, ó, e essa mão, que é a mão do seu louro preto. Seu louro é preto, com cabelo e bigode, todo lourinho, queimado de sol. Seu louro preto tem 86 anos. Eu trabalhei num projeto de um filme que vai ser lançado agora no meio do ano, que se chama Crioula Reinado. Ele conta sobre quilombos no Maranhão, quilombo Santa Rosa dos Pretos, na região do Codó, e ele conta sobre regiões também de quilombo em Minas Gerais, no pezinho da Serra do Cipó. E a gente fez um encontro dessa galera. E aí, a ideia era que
essa galera do Quilombo Santa Rosa dos Preços contasse para a gente, da equipe do filme, quais eram os lugares mais legais, os lugares que eles gostariam de contar para as outras pessoas que existisse. Mas a gente falando assim ficou meio abstrato. Daí a gente botou um mapa. Na verdade, foram 2 mapas. E eles foram lembrando de lugares importantes. Eles lembraram da fonte, uma das primeiras fontes da comunidade, que até hoje é um dos únicos lugares de água potável. Que eles vão lá com carrinho de mão todos os dias, com garrafas PETs marcadas pelo tempo e pelo uso, encher de água potável para colocar na geladeira. Muitas vezes a única coisa que tem na geladeira. E olha só, de maneira contraditória, é uma das comunidades mais festeiras no Maranhão, com o boi e a festa do Divino Espírito Santo. E aí eles colocaram, então, esses lugares, que vai desde a infância, ou da história que meu avô contava, que meu bisavô contou para não sei quem, até que, no final, apareceu um lugar que foi apresentado assim para a gente. Olha, tem um lugar que eu quero contar, mas assim, ele ainda não existe. A gente tem um grupo que chama Mulheres que Fazem. Anotem esse nome, Mulheres que Fazem. A gente tem um grupo que chama Mulheres que Fazem. A gente teve oficinas de várias coisas. E aí a gente quer montar uma cooperativa. Só que ela ainda não existe e o lugar ainda não tem, mas a gente tem um interesse. É esse aqui. O que eu estou falando é que quando a gente fala de mapas, de cartografia, a gente indica o passado, a gente indica o hoje e a gente indica um futuro. Conversar sobre quem a gente é, sobre esses lugares e sobre essas histórias, é nos dar esperança de que há um futuro a ser construído. Um futuro que me dê visibilidade. Um futuro que nos aponte caminho e que a gente respeite os caminhos traçados, mas tenha liberdade no corpo, na cabeça e na escolha do que a gente vai patrimoniar, do que é e será contado. Eu não sei o que mais eu falo. Eu acho que é isso. Tudo bem, Hanna? Obrigada. Queria mais uma vez agradecer a Isabela, que esteve aqui no museu um tempo atrás para me apresentar as ideias e os desejos que ela conseguiu concretizar ou trazer um primeiro caminho com o Sampa Negra. E ver agora a fala dela e estudar de maneira muito cuidadosa cada processo que ela implementa, me faz pensar em quais são os lugares que nós, como educadores, estamos alimentando e fazendo crescer nas memórias e nos lugares onde estamos com os nossos alunos, com os nossos parceiros de aprendizado. Então, muito obrigada mais uma vez, Isabela. Então, assim, para não monopolizar de verdade, porque se deixar eu fico com esse microfone na cara o dia todo, abro a perguntas dos colegas. Antes de eu fazer uma provocação, prefiro que venha também de vocês alguma questão, alguma sugestão. Aqui na frente. Primeira fila. Aqui tem uma pessoinha aqui. E a Lívia. Bom dia, meu nome é Lígia, eu também moro perto do Jardim Ângela, eu conheço muito bem esses lugares e esses caminhos. Eu sou professora de História no Morro do Santo Antônio, no Jardim São Luís. Eu estou emocionada ainda com a sua fala, me tocou profundamente, principalmente naquela sua fala do mapping, que a minha mãe também, a gente ia fazer crediário lá. Só que eu nunca pude ter um patim, porque a minha rua era de terra. A gente não tinha nem como, né? Por isso que você andou de madrugada na casa.
E eu só queria... Não quero fazer pergunta para você. Eu só quero falar para você que, quando você estava ali falando, eu me vi ali na minha sala de aula, porque essa é a minha postura. Eu não conto histórias de bandeirantes. Eu começo a história pela gente. E eu também fiz um projeto na escola. Todas as minhas aulas, eu sempre parto da gente. Quando eu fui falar quando eu tenho o 2º ano do ensino médio, a gente está no Renascimento, e a gente foi falar do... a gente fala da... Aí, o que eu fiz? A gente fala da utopia. E aí a gente pegou um monte de revista e a gente construiu qual a sociedade que a gente quer. Quem é a gente dentro dessa história? E eu também, no 6º ano, a gente fez uma exposição de fotografia. Eu também lembrei do seu trabalho, da sua palavra, da sua fala. E a gente fez isso. Eu quero o belo da ponte para cá. Como é que a gente é? A gente é bonito. Quem falou que a gente é feio? E também falo do nosso cabelo, falo da gente, falo de tudo isso. E eu também estou com um projeto hip-hop na escola, com ensino médio, onde eu chamei a Cris para fazer uma vivência de dança. Foi o versão popular, foi também cantar para eles. A gente falou de tudo isso. É por aí, gente. É tudo nosso. E, se não for, a gente vai tomar. É isso aí. Bom dia. Meu nome é Lívia, quase xará aqui da Lígia. Acho que a gente, mulher preta, já é um território, né, ambulante. Nossa presença incomoda. Fico muito feliz de nos ver em todos esses espaços com nossos corpos ativos, tendo possibilidades de estar com o microfone na mão e ouvidos ativos. A minha pergunta vai no sentido de, bom, atrás da igreja tinha um prédio que não tem mais, e a tendência é cada vez que esses tipos de prédios desmoronem aí, literalmente, às nossas vistas. Eu tenho acompanhado presencialmente um processo da nova higienização desse espaço central. Não nos querem aqui. Eu vejo a empresa Porto Seguro revitalizando os antigos casarões há alguns anos já, né? Mais de 7 anos eu vejo esses espaços agora sendo revitalizados por essas grandes empresas. Então, temos agora centros culturais, temos teatros, casarões que servem a esses espaços. E aí, como que você vê esse processo de expansão do centro agora, de um embranquecimento mesmo do espaço, do genocídio negro, com um cara com nome de guerra às drogas, especificamente dos moradores de rua, do povo da Cracolândia. E se você já enxerga algum tipo de política de enfrentamento dessa gentrificação mesmo. Acho que é mais nesse sentido. Eu vejo com tristeza, vejo com revolta, vejo com pesar. Eu acho que a gente tem que ser meio safa, às vezes, e usar esse mecanismo dos editais no que tange aos patrimônios, e a gente tem que dizer, cobrar. Olha, a gente escreve edital, você escreve edital, mas você só pode intervir aqui nesse lugar se você conseguir colocar essa população que está em volta como uma população ativa, né? Trabalhando junto ali. Então, para quem é? Para que público é? Porque é fogo, né? Mas o patrimônio ele não é ruim. É um jeito de resguardar. Mas o problema é que para que é tornado patrimônio? Para quem? E aí, eu sou turismóloga, como eu disse.
É impossível a gente pensar em ações de cultura, de educação, voltada, inclusive, para o próprio turismo, se a gente não pensar quem está em volta. A pessoa não compreende, a pessoa não cresce com aquilo que se torna patrimônio, e a história dela também não é contada. Então, essa escolha pelo que é físico e não pelas pessoas está dado. Então, enquanto eu uso, inclusive, o termo de revitalizar, que é trazer vidas para onde já existe, eu estou usando mecanismos legais para afastar gente que está sendo afastada há muitos séculos, né? Eu penso que contra essa coisa toda aí do capital, muitas vezes a gente não consegue lutar, mas que a gente consiga entender quais são as façanhas e trazer mais propostas para quem está perto, para quem está junto, sabe? Não sei, acho que é isso. Tem lugares que faz isso, né? Então, eu vou dar um curso de patrimônio. E aí eu vou amparar e formar sujeitos locais, né? É uma via, é um caminho. Não pode ser alheio. Oi. Eu vou aproveitar a atenção de vocês e vou compartilhar uma história, também já estimulada pela Isabela. Eu sou do Espírito Santo, moro em São Paulo há 4 anos. E me mudei do Espírito Santo para São Paulo em razão de trabalho. E eu tenho a felicidade hoje de estar olhando aqui para 3 pessoas que fizeram parte dessa minha adaptação a São Paulo, que foram minhas colegas de trabalho, pessoas que me olharam com afeto e que cuidaram para que eu pudesse resistir a essa cidade. E a maneira como nos conhecemos foi a partir de um programa que existe chamado Programa Fábricas de Cultura, e é um programa que edifica em 10 regiões da cidade de São Paulo edifícios que abrigam atividades artísticas para jovens e adolescentes entre os seus 8 e 16 anos. É um leque de atividades bastante amplo, e aqui eu tenho uma educadora de multimeios, uma educadora de canto coral, uma professora de história. E, nesse período de reconhecer uma São Paulo de quem tem um olhar estrangeiro, de quem vê a história de São Paulo com os bandeirantes, com os jesuítas, chegar em São Paulo e ser recebida pelas periferias de São Paulo. E aí também a palavra periferia me cansa um pouco, porque é mais uma parte da cidade. Então, se estamos na América Latina, somos todos periféricos, né? Mas conhecer a Brasilândia, conhecer a Vila Nova Cachoeirinha, conhecer o Capão Redondo, e ver que o pôr do sol do Capão Redondo é tão bonito ou mais bonito que o pôr do sol que me apresenta hoje a Avenida Paulista, também me dá a sensação de que a gente ainda precisa desvendar a cidade, e eu, como talvez uma imigrante um pouco mais recente, reconhecer nessas pessoas, nesses projetos que são construídos e desejados, como a cidade também se articula de maneiras outras que não só por esse centro. Então, eu acho importante ressaltar que, em muitas situações, a gente tem uma construção de cidade vista por essas grandes avenidas e por esses centros financeiros, mas existe uma tradição, existe uma história, e uma história que as pessoas desejam contar a partir da sua memória, que não necessariamente está edificada com um vão ou com uma coleção de arte como a que temos aqui. Existem outras histórias tão potentes quanto essa. E, nessa oportunidade de conhecer a cidade a partir desses outros centros, também me chama a atenção a pensar num outro encontro que tivemos aqui com a organização do Lucas, que foi o encontro chamado Mais Professores, Avenida Paulista, Direito à Cidade, que foi em abril do ano passado.
o professor e advogado Henrique Botelho fez uma abertura fazendo uma citação do livro Direito à Cidade, do Lefebvre. E ele usava também uma reflexão de que a cidade, o direito à cidade, é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois essa transformação, inevitavelmente, depende do exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização. O direito a fazer e refazer nossas cidades e nós mesmos é, como quero argumentar, é um dos mais preciosos e, ainda assim, mais negligenciados de nossos direitos humanos. Então, é mais uma reflexão que eu trago aqui para que a gente reconheça as potências e os lugares de afeto que essa cidade, então, oferece, que a gente possa olhar com um olhar atento e caridoso para outros espaços, mas que a gente consiga colocar os nossos companheiros de aprendizados, alunos, e, enfim, para reconhecer-se nessa cidade e construir-se dentro dessa cidade. Bom, próxima pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Lissandra. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma colocação. Eu gostei da sua fala quando você traz a questão do direito à cidade, e o direito de ocupar essa cidade. E aí a gente começa a refletir a quem é permitido ocupar essa cidade e como. Porque alguns grupos são legitimados, né? Tem o direito de ocupar a cidade, não é questionado. Paga-se um bom advogado e torna-se legítima aquela ocupação. E outros são criminalizados. A outra questão é quando você fala dos territórios, da importância de conhecermos quem somos e as nossas histórias, que elas passam, claro, pelos territórios. Porque quando eu era bem jovem, eu um dia fui conhecer a Liberdade. E aí eu fiquei muito tempo pensando o que teria a ver o nome Liberdade com a imigração japonesa, os japoneses. Na minha época, a escola era um pouco diferente, né? Então, ninguém questionava isso, ninguém sabia. Aí, tempos depois, eu fui descobrir que o nome Liberdade, na verdade, ela tinha outras origens, contava outras histórias, né? Ela contava a história do povo negro, e não exatamente do povo japonês. E quando a gente lembra da cidade de São Paulo e das histórias, tem um período ali por volta de 1900, onde a colega acabou de falar ali na frente, processo de higienização da cidade. O povo negro que habitava o centro, ele é convidado de maneira muito cordial a se retirarem das áreas centrais. E aí é muito triste, mas tem uma coisa legal que acontece, e meu ponto de vista eu acho muito bacana. É quando esse povo negro ele é jogado para a área mais periférica, principalmente na Zona Leste, e lá acontece um movimento, orquestrados primeiramente pelas mulheres, né? Porque elas vão ocupar esses lugares, eles não querem, e eles vão para lá. Mas então, nós chegamos aqui com nossos filhos, nossas famílias, e o poder público não traz nenhum equipamento público para cá, porque nós sabemos que os equipamentos públicos são escolhidos, aonde eles vão ser colocados, para favorecer algum grupo, né? E não outro. E essas mulheres vão para lá e elas querem creche, elas querem um posto de saúde, elas querem coisas acontecendo para onde elas vão. E aí acontece uma coisa legal, é quando essas pessoas se organizam dentro dessa necessidade e começam a mobilizar essa área da cidade, né? Que vão lá e diz, Zona Leste somos nós mesmos, mas nós vamos lutar com galhardia, estamos aqui. E a importância que essas pessoas têm para os movimentos dentro da cidade, em outras áreas da cidade. Que surgem os mutirões e que vamos bater na porta dos governantes, dos administradores e pedir recursos para nós, né? E transformar, porque é um processo de transformação. Nos jogaram aqui, não queriam, nós não queríamos, nós vamos mudar essa realidade.
Então, eu acho que é importante nós conhecermos quem somos, o que podemos fazer, mostrar para os nossos jovens, nossos estudantes, que os lugares têm histórias e nós fazemos parte dessa história. E nós temos força e nós queremos modificar esses espaços, né? Que São Paulo não é só as áreas centrais bonitinhas. São Paulo é tudo, e nós, sim, temos o direito de ocupar a cidade. Por que isso é importante? Porque, principalmente nós, pobres, negros, pardos, muitas vezes você vê que as pessoas elas não vão em algumas áreas e alguns equipamentos públicos da cidade de São Paulo, que é direito de todos, porque elas não se julgam merecedoras daquele lugar. As pessoas não se veem. Então, assim, eu não vou no museu porque, de repente, aquele lugar é muito chique, não é para mim. Eu não fui acostumado, eu não sou convidado. Como vão nos receber lá? Então, falta esse conhecimento e saber que nós somos da cidade, nós somos a cidade. Ela também nos pertence. Para as pessoas começarem a ocuparem os lugares, todos os lugares. Também é direito nosso. É direito do negro, do indígena, do pardo, dos pobres ocuparem a cidade. Então, é mais ou menos isso. E depois, gostaria que você falasse alguma coisa nesse sentido aí da Liberdade, Zona Leste. O que você acha? Muito obrigada. Oi. Você já vai responder ou eu posso fazer a pergunta? Ah, tá. Tá bom. Eu queria compartilhar um pensamento e também fazer uma pergunta. Eu fui muito contemplada pela tua fala, especialmente sobre a perspectiva do afeto. Eu acredito muito nisso, eu até me emocionei, porque é uma coisa que realmente faz todo sentido para mim. E eu me lembrei de um texto de Bell Hooks, chamado Vivendo de Amor. E eu queria ler uma parte dela, porque eu acho que faz todo sentido e complementa muito a tua fala. Que é quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos, é possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor, o amor cura. Para mim, isso complementa 100% a sua fala e que a gente possa cada vez mais enxergar a nossa sobrevivência, que tem que ser dura, sim, mas sobre a perspectiva do amor e o afeto, para a gente conseguir projetar um futuro muito melhor. Agora, a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Eu me atentei muito ao fato de que você trouxe, de que a Igreja do Rosário é de costas para a Igreja da Sé. Eu achei muito curioso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa simbologia política. Se você tiver outros exemplos também que a gente conhece, mas nunca atentou, eu gostaria de ouvir. Obrigada. Obrigada a você pela Bell Hooks. Vamos lá. Sobre a liberdade, é isso, né? A liberdade é mais um dos lugares em São Paulo e por aí afora que substitui essa história, né? Então, a imigração, seja majoritariamente italiana ou japonesa, ela é festejada pela cidade, né? E porque é isso. Quem são essas pessoas negras que estão na região ainda no período colonial, pós-abolição? Quem são esses corpos, né? É o corpo do transgressor, né? E aí, juntando também essa história das mulheres, ali na Várzea do Carmo, ainda no século XIX, comecinho do XX, muitas mulheres se juntavam porque elas prestavam serviço para as casas e elas lavavam as roupas, eram as lavadeiras. Imagina um monte de mulher lavando roupas na beira do rio. O que elas faziam? Cantavam, conversavam. Aí teve mais alguma coisa. Saiu daqui, ó. Elas conversavam, e elas conversavam sobre o quê, né? Sobre o cotidiano. O cotidiano também está a casa que ela trabalhava, não é? Então, essas mulheres eram vistas como ameaça, porque elas
contavam sobre as coisas. Elas tinham uma articulação política muito forte na cidade. Parte dessas mulheres vão para a Zona Leste depois de um tempo, né? E elas vão se reconstituindo. Quando a gente fala de território, é isso. A gente não está falando só sobre o espaço, ou sobre um mapa duro. A gente está falando sobre relações que são tecidas no cotidiano. A Liberdade tem uma igreja ali no Beco dos Aflitos, procurem o Beco dos Aflitos, é um desses lugares escondidinhos. Ela está numa vielinha, né, sem saída, na verdade a saída é para a própria igreja. Está um murão de um lado e do outro uma loja de souvenirs com itens japoneses. E essa igreja está extremamente escondida. Se você consegue entrar, porque dificilmente ela está aberta, você vê que tem recadinhos dentro das paredes, debaixo do pé do santo, né? Porque esses caminhos de dificuldade, eles são constituídos também de fé. Dessa fé sincrética, que a gente bem conhece no Brasil, né? Quem aqui não é sincrético? Não é? Que também é de luta, de resistência, né? Como é que eu persisto e sobrevivo num meio em que tudo que é meu é proibido? E que eu sempre estou jogando e sendo jogada à margem. Mas como é que eu reconstituo esses lugares, né? Então, você falou, a Vila Cisper tem um pouco dessa história. Na década de 60, 70, os movimentos populares ali na região foram muito fortes, chefiados, capitaneados por mulheres, que, enquanto os maridos estavam trabalhando, elas faziam campanas em frente às fábricas e lutavam ali para conseguir um espaço, né? São Miguel Paulista é o reduto mais nordestino de São Paulo. Tatuapé, que hoje a gente fala, o Tatuapé, o Anália Franco, já foi o metro quadrado mais caro de São Paulo em determinado momento, é o lugar em que nordestinos escreviam e recebiam cartas, chegavam caminhões ali na Praça Silva Romero. E aí, olha, a carta do João da Quitanda chegou. Todo mundo sabia quem era o João da Quitanda. E aí tinha chegado lá de Crato, no Ceará, uma carta para o João da Quitanda. São desses espaços que a gente está falando na cidade, né? Daí, eu sou esquecida. Por que de costas? É uma afronta mesmo. É uma afronta. É dizer, olha, a gente está aqui numa irmandade, que é uma ordem terceira. Então, ela é a prima pobre dentro da hierarquia da igreja. Ela é aquela que nós, negros, podemos entrar. Então, se é assim, a gente está fazendo com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, que depois do trabalho forçado, eu ainda vou lá para construir essa igreja? Então, vou fazer de costas mesmo, tá? Para te contar que eu não estou de acordo. É isso. Eu queria aproveitar também, meu nome é Israel, sou da periferia de Pirituba, Jaraguá. E, dentro dessa lógica de potências e lugares de afeto, um lugar que eu reconheço é a Quilombaque, lá em Perus. E uma grande batalha que nós temos em Perus, né? Outra periferia escondida e esquecida. E que tem a sua economia própria e tudo mais. É muito legal pensar nisso. E aí eu fico pensando se já chegou até você a questão da luta dessa comunidade cultural que batalha por aquela empresa de cimento abandonada. E se você tem alguma ideia para ajudar a gente e como tomar posse daquilo, que é uma novela, né, que ainda não acabou, não chegou até o fim. O fim vai chegar quando a gente conseguir dominar aquela empresa e transformar no centro cultural em um lugar de potência, um lugar de afeto, um lugar que ressignifique isso. Essa é a minha pergunta, assim. Venho trazer isso, para não deixar esquecido esse espaço da Zona Oeste. Fala muito da Zona Sul e esquece de Pirituba, Jaraguá, Perus e afins. É isso. Israel, eu conheço Quilombaque. Eu estudei e tenho proximidade com um pessoal que é do Quilombaque ali, mais ativo. Mas eu fui lá, acho que só 2 vezes. Nossa, que difícil, né? Qual é a saída? Eu vejo uma coisa que é meio desnecessária, mas eu sou geminiana. É isso, né? Geminiana é desnecessário. E para dizer que eu sou da tentativa do diálogo e da negociação.
Às vezes, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? A gente quer brigar, gritar. E é isso, a gente briga e grita também. Mas, às vezes, é falar assim, vem cá, deixa eu te contar um negocinho, senta aqui do meu lado. Então, né? Eu não sei se alguém dali da região assim pode, politicamente, que já tem uma grande articulação, sentar com vocês e até se sentir pressionado mesmo a colaborar com isso. Assim, eu conheço Quilombac, mas eu não conheço essa luta fortemente, né? Mas eu percebo que a luta está ao lado do diálogo, principalmente em momentos em que a gente não se escuta, né? A gente não treina essa escuta. De todos os lados. Porque a gente está tão acostumados a enfrentar que tem hora que é difícil sentar do lado de quem não está pensando como a gente, né? Mas eu acho necessário. Mas a gente pode conversar depois, mais um pouquinho? Porque é isso. Daí você me conta um pouco mais e quem sabe, né? Eu penso em alguma coisa assim para colaborar. Oi. Oi, Isabela. Eu sou a Ariane e eu queria dizer que, né, acho que, como vários de nós, eu me senti muito contemplada pela sua fala. Parabéns pelo projeto. Parabéns por estarem aqui, nesse lugar de fala. Né, é muito importante, eu acho, para todo mundo. Achei muito bacana você começar a falar, né, de estar constrangida neste lugar. A gente não precisa e não pode mais estar constrangida de estar nesses lugares. Né, a gente merece. A minha pergunta é sobre... eu achei interessante essa perspectiva que você trouxe de pensar o espaço e de pensar a trajetória a partir da memória, relacionando isso com os patrimônios. Eu queria saber de onde veio, assim, qual foi o start para vocês chegarem nessa questão da memória e do patrimônio, para ligar, porque são coisas diferentes. Né? Necessariamente, elas estão mais ou menos ligadas, mas são diferentes. Né? Essas memórias do subsolo, elas sempre existiram e elas vão continuar existindo, independente da gente ter ou não um lugar ou de ter visibilidade. Né? Essa contracultura, ela existe e persiste. Né? Mas eu queria entender qual é o lugar, né, dessa memória. O que você acha que nesse projeto vibrou entre as pessoas que participaram e as pessoas que vocês ouviram, se essa coisa de falar a memória, se essa coisa de falar, de buscar essa ancestralidade, foi uma coisa natural, foi provocada por vocês, e se foi, como que surgiu isso? Qual foi o start para isso? Tá. Ela é sempre provocada, né? Eu quero sempre chegar em algum lugar. Eu não sei como, e eu não sei se sozinha. Nunca é, mas, entende? Não estou nem rigidamente assim, pensando, é lá. Eu sei mais ou menos. E esse mais ou menos, para mim, é as histórias das pessoas. Eu gosto muitíssimo. Eu sou aquela pessoa que escuta todas as histórias possíveis, que escutava todas as histórias que a avó contava, repetidamente. E eu também sou a pessoa que, ao recontar histórias, sou minuciosa nos detalhes. Tem gente que fica meio irritado, né? Mas é isso. É o preço. Está do meu lado? Toma. Então, é sempre, sim, estimulado a chegar em algum lugar, que é um lugar de pertencer. E a gente só pertence quando a gente conhece as histórias e quando a gente valoriza essas histórias. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de valoração de algo que um grupo X né, estabeleceu. Então, isso aqui, para mim, é muito valioso. E é valioso porque conta a minha história. Olha o brasão da minha família. Né? Então, transformar essa história do físico ou do hierárquico e tal, trazer para dentro de casa, né? Trazer, sua tia tecia, ela fazia tapetes na mão, né? Com malha. Por quê? Com quem que ela aprendeu? De que região que ela é? Ela é do litoral. E quem morava lá no litoral? O que faziam essas pessoas? Elas dançavam ciranda e pescavam, né? Então, o que isso tem a ver com a sua forma, a sua dieta alimentar? Eu como muito peixe, né?
porque minha família é de uma região dessa. Daí a gente vai costurando e tecendo mesmo essas conexões. Daí a gente percebe que as idas, essas migrações dentro do Brasil, por exemplo, contam a sua história e contam a minha. Quer ver? Onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, na Você Zona Sul. Zona Sul. Seus pais são de onde? Pai e mãe? Os meus pais são daqui de São Paulo. São daqui de São Paulo. E antes dos seus pais? Minhas avós são baiana e cearense de um lado e do outro do interior de São Paulo, da região de Assis. Da região de Assis. Então, interior de São Paulo e Nordeste. Essa galera do Nordeste vem em que período para cá? A década de 60. Pois é, olha que inusitado. A minha família também. Uma parte é do interior de Jaboticabal e a outra do Sergipe. Veio também na década de 60. Meu pai fingiu que tinha mais anos para poder trabalhar, é do Sergipe. Meu pai vai ver esse vídeo, né? É palmeirense. Conta muito, não conta? Uma família vinda do Nordeste ser palmeirense. O que é que ela queria negar? Não é? A escolha nem sempre é consciente. Mas eu preciso vencer. E as minhas escolhas, inclusive do patrimônio, contam que vencimento é esse, o que foi que eu fiz, né? Então é isso, né? A gente vai por várias camadinhas, vai tirando mesmo da cebola, lá como diz o Larossa, né? Vai descascando a cebola. Quais são essas camadas? São muito próximas, né? É isso. E o que é patrimônio para a gente? O que deveria ser? E será que precisa estar sempre tombado lá no livro tombo X, Y, Z? Ou o meu grupo pode resguardar e achar que aquilo é patrimônio? Será que a vai-vai é patrimônio? Né? É isso. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, meu nome é Silvio. Queria fazer uma pergunta em relação à sua experiência na Fundação Casa. Eu achei bem interessante, intensa a sua narrativa desse momento, né? E um pouco associada ao que foi falado da Bell Hooks sobre o amor e o diálogo. Eu fiquei pensando muito em como que o exercício de ativar memórias leva a exercícios de lutas, descobertas, resistências muito fortes, inclusive dessas negações ou denegações, né, do que você é, do seu passado, sofrimentos, portanto, né, e revoltas, né? E eu queria entender um pouco mais de você nesse processo, como que é o processo do cuidado ou da cura que vem elaborado junto com esse processo da memória. Desde a fundação eu uso a mesma forma, que é pelo acolhimento, né? E como é que a gente acolhe quem a gente não conhece? É quando a gente ressignifica a leitura que a gente fez dessa pessoa e quando a gente se aproxima dela, pelas histórias. Um exercício que eu gosto sempre de fazer, e eu comecei fazendo na Fundação Casa, ele não tem nome, algumas pessoas devem fazer muito parecido ou igual, não sei. Mas um dia veio na minha cabeça, né? Educador é assim, né, gente? A gente... Espera aí que eu tenho um negocinho aqui. Eu vou propor para vocês, posso? Esse exercício ele precisa de confiança. Eu juro, eu não vou saltitar, andar por aí, pular na cabeça de vocês, dar um grito no ouvido. Mas ele precisa de confiança e de tempo, que é da gente fechar os olhos, da gente permitir fechar os olhos. Nem todo mundo consegue, tá? Não se sintam obrigados e obrigadas. Fecha só quem puder, quem tiver afim. Aí eu vou dizer algumas palavras. E vocês se atentem às palavras. Mas deixem elas discorrerem, não segura não. Tá bom? Água. Janela. Manga. Chuveiro. Copo. Luz. Palco. Luta. Avenida. Manga. Podem abrir os olhos. Demoraria mais tempo, tá bom?
Quando eu falei, vocês viram alguma coisa? Sim. As palavras trazem imagens. Como são essas imagens? Teve uma palavra que eu disse 2 vezes de propósito. Qual foi? Manga. Como era a sua manga, Silvio? Doce, suculenta. Saciável. Como era a sua manga? Você que está de blusa cinza e pink embaixo, com a mãozinha aqui. Manga coquinho. No quintal da sua casa em Minas Gerais. Vamos ficar amiga? Eu adoro Minas. Como era a sua manga, moça de vermelho? Atrás da moça que está de turbante. Sim, você. Eu pensei na manga no pé. Uma manga na feira. Tem lugar e tudo. Quem aqui pensou na manga da blusa? Na manga da blusa. Olha aqui. Quê? Como assim? Alguém pensou nisso? Sim, pensou nisso. O nosso repertório de vida faz um monte de caixinha abrir. Aqui, ó, umas gavetinhas. Daí a gente vai saltando os significados daquilo para a gente, né? Então, um dos primeiros exercícios que eu fazia com os meninos era isso, para eles tentarem liberar um pouquinho a mente e deles construírem imagens e perceberem quantas milhares de caixinhas eles tinham. E aí, eu falava do sobrenome, perguntava o sobrenome deles, pedia que eles contassem histórias. Era um pouco difícil, mas eles contavam. E aí eles iam percebendo que eles tinham histórias comuns, né? A narrativa era aquela lá que a gente conhece. E eles se acolhiam e me acolhiam. O que era mais fácil para mim é que eu sou disso que a gente chama de periferia. Itaquaquecetuba. Adoro. Sou nascida em Mogi, tá? Mogi das Cruzes. Né? Cidade congadeira, mas adoro falar que eu sou de Itaquaquecetuba, do Manuel Feio. E eu sou amiga da CPTM. Só não quando ela trava. Aí eu viro bem inimiga. Então, Silvio, era isso, pelas aproximações e pelo acolhimento. E aí a gente conseguia chegar em muitos lugares. Às vezes eram lugares que eles é que decretavam, escolhiam, e não eu. Eu só estava lá para mediar. Pode? Oi, tudo bem? Obrigado pela sua fala, foi muito, muito bom te ouvir. Faz um mês já que eu não trabalho no MASP, mas te ouvir também me fez pensar em várias experiências que aconteceram aqui no passado. E antes de fazer uma pergunta, eu vou introduzir aqui, porque tem uma professora que eu não sei se está aqui hoje, que é a Sônia, trabalha junto com a Caroline, que é da MF Cacilda Becker, que em 2016 nos procurou e pediu para que a gente oferecesse acesso gratuito para os estudantes do ensino médio e para a comunidade escolar por 2 meses, em junho e julho, porque eles são do Jabaquara e eles queriam fazer um trabalho, como a gente tem as redes sociais, né, todo mundo se fotografa o tempo todo, tem a coisa da autorrepresentação, eles queriam estudar retratos para fazer um projeto sobre autorrepresentação da juventude e ocupar o Centro Cultural de Jabaquara, fazer uma exposição da escola no Centro Cultural e ativar aquele espaço. E aquilo me pareceu muito incrível, assim, porque nos museus, muitas vezes, a gente aceita e vende uma ideia de que a gente promove acesso à cultura, promove democracia cultural, de que a cultura está aqui, quando a cultura está lá fora, né? Tem recortes da cultura aqui, objetos, escolhas, enfim, e a cultura está lá fora, está nas pessoas, é manifesta no gosto das pessoas, é produzida diariamente pelas pessoas, pela juventude, em todos os lugares, em todos os cantos. Tem uma rede de cultura muito grande em toda a borda de São Paulo, em toda né, a dita periferia de São Paulo, que muitas vezes a gente não daqui do centro, né, a gente acaba não enxergando. Tal. Isso me pareceu genial, porque não colocava o museu como um horizonte, mas como uma passagem, um meio, uma plataforma para voltar a atuar e entender o próprio contexto. Assim. E aí te ouvi falar sobre essas cartografias afetivas como um modo de trabalho, enfim, de afeição, me parece muito legal, porque, às vezes, trabalhando no museu, tem um buraco quando você se encontra com a juventude que vem de outros lugares, de outras realidades, porque esse lugar, esses prédios, esses elefantes brancos estão aqui no centro e, muitas vezes, parecem não conversar nada com a realidade dessas pessoas, né? E, talvez, quando você é jovem, ou adolescente, você não saiba muito bem por quê. E aí, talvez eu veja nesses
nessa metodologia de pensar uma educação, pensar uma cartografia, algo vinculado ao território, a chance de que, olhando para si, buscando na própria história, buscando no próprio contexto e nos próprios afetos, né, essas contradições, esses conflitos, esses contrastes apareçam e as pessoas tenham mais condições de saber quem elas são, de onde elas partem e que conflitos são esses que elas vão encontrar, né? Então, só que, ao mesmo tempo, tem uma oposição que é esses museus, como o MASP, essas ferramentas têm muito poder para escrever história, né? E essas experiências de educação, às vezes, elas são mais intimistas, elas têm a ver com a gente, têm a ver com afeto, são grupos menores, assim, né? Então, tô aqui, eu não sei nem se você conseguiria responder essa pergunta, eu não tenho uma resposta para ela, mas acho que, como quase todo mundo que está aqui é professor, a gente tem um desafio de trabalhar com os estudantes na escola, com a comunidade escolar, com o território, e como produzir memória disso, né? Como criar lastro para esse tipo de experiência, para legitimar esse tipo de metodologia, né? Que parte da história das pessoas, que parte do afeto, que parte de entender que o seu bairro, a sua família, o seu sobrenome são importantes, são história, né? Como produzir memória disso e fazer com que essas histórias, esses roteiros, eles conversem, articulem redes e ganhem espaço, ganhem visibilidade. Porque, do contrário, a gente continua com uma posição entre o que são esses elefantes brancos, essas máquinas, né, de narrativa sobre cultura, como os museus, no centro, ou no dito centro, e essas histórias que dizem respeito aos nossos afetos continuam invisíveis. Então, como produzir memória, como documentar, como fazer essas histórias se conectarem com outras histórias, fazer redes, assim. Lucas, seu danado. Tá. Eu trabalhei em museus, né, Lucas? Mas depende do acervo, é mais fácil. Eu trabalhei no Museu da Língua Portuguesa e eu trabalhei no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Eu vou contar um caso. Acho que não vai responder nada do que você está pensando aí, mas eu adoro falar, então eu vou contar. Trabalhei no Museu de Arte Sacra de São Paulo e lá tem a exposição de presépios napolitanos. Quem conhece? Tá, pois bem. Presépios napolitanos conta uma cena do nascimento do Cristo, com muita gente em volta, com as pessoas do povo, com roupinha estendida no varal, né, para contar um pouco sobre Nápoles. Quando os grupos de escola chegavam, a gente sempre perguntava: e aí, o que vocês estão vendo, né? O que vocês estão achando? O que chamou a atenção antes de falar sobre qualquer coisa? E eles diziam sempre: nossa, é uma favela! Eu adorava. Porque eles viam ali o cotidiano que era muito comum ao deles. Daí, eu acho que um caminho é colocar essa pessoa como personagem dentro desse acervo. Então, aqui, vocês estão agora com Maria Auxiliadora. Fica mais tranquilo. Mas, quando não, de que forma é? Procurem-se nesse acervo. A gente vai ver 10 obras. Qual delas você é? Qual delas conta sobre você hoje, o seu humor? Qual delas conta sobre alguém da sua casa que, às vezes, você tem vontade de falar tchau? E aí, eu acho que, sim, essas instituições se tornam um caminho que é de quem está passando mesmo. E aí se vê aqui e não vai só passar e esquecer, mas vai levar um pouco disso e se apropriar, né? Não sei, pode não ter sido nada que eu falei agora. Bom dia. Primeiro, Hanna, obrigado pela lembrança. Tá? Sem sombra de dúvidas, você também fez parte, né, dessa nossa trajetória na arte e educação aqui. E está aí, fazendo muito bem. Bom, eu sou a Carolina, sou professora de História da Rede Pública, no bairro de Brasilândia, onde eu moro também. Na verdade, eu queria compartilhar uma breve experiência e também fazer uma pergunta que eu não sei se tem resposta, né? Tendo em vista o tema. A experiência que, esse ano, em virtude dos fechamentos de sala de aula, eu fiquei com poucas aulas de história e tive que complementar minha carga com aulas de sociologia, até porque não tem professor de sociologia na rede, né? Bom, até tem, mas ainda assim não preenche todas as vagas. Então, o primeiro bimestre, a gente fala da questão de cultura e, especificamente, também traz essa temática sobre o racismo, né? Então, assim, é sempre difícil falar desse tema,
Até porque na temática de sociologia é um pouco... É duro, é violento falar sobre isso. E as pessoas que estão ali têm essa questão de se reconhecer como negras, e é a grande maioria, mas muitos ainda não conseguem se reconhecer. E é difícil eu falar, você é negro, né? Eu falar para ele. Mas, enfim, a experiência, né, em relação ao tema todo foi que eu pedi, falando em ocupações, pedi para que os alunos formassem grupos e que fossem até o Museu Afro-Brasil para poder fazer um relatório, para pensar nessa questão da identidade cultural e afro-brasileira e trazer essa experiência. Muitos alunos nunca nem sequer tinham saído do bairro, né? Ou aqueles que saíram sempre acompanhados dos pais. E, em geral, quando vem para o centro, para o dito centro, em geral é para fazer coisas burocráticas, né? Documento, alguma coisa nesse sentido, mas não para explorar esses espaços culturais que existem na cidade. E, então, eles foram, né? Eu não fui, não acompanhei, eles marcaram e foram. E eu me surpreendi no relatório de alguns deles que trouxe, na conclusão, principalmente a experiência de ter saído do bairro a primeira vez com os colegas, de ter atravessado a ponte para lá, e também surgiu em um dos relatórios a ideia do espaço ser chique, né? De que embora a temática é sobre África e Brasil, mas ainda assim alguns se sentiram constrangidos de estar nesse espaço. Pelo menos a experiência ali ao ler a conclusão, né? Bom, essa é a experiência para compartilhar. E aí, não sei se é bem uma pergunta ou uma provocação, algo do tipo, mas, por exemplo, a gente está passando aí por um momento que já foi aprovada a reforma do ensino médio, tem aí a BNCC, entre outros programas que reduzem os conteúdos de humanas, né? No caso, história, sociologia, geografia. E a própria Lei 10.639 não é mais obrigatória. Na verdade, sempre foi um problema, assim, nas escolas que eu passei, em discussões que já fiz com colegas, enfim, trabalhar essa temática no campo da história, né? Até porque o próprio currículo do Estado timidamente coloca aí o conteúdo sobre África ou sobre Brasil e África, né? E agora, com a não obrigatoriedade, como trabalhar, né? Pensando nessa perspectiva de trabalhar esses territórios negros dentro da escola especificamente. Acho que é isso. Obrigada. Né? Que momento difícil. Está gravado, né? Eu estou com medo de falar, de trazer várias falas aqui. Quanto retrocesso, né? E quanto a gente também se intimida de saber um pouco mais sobre determinada coisa, porque se é difícil dentro da sala de aula, é difícil para nós também, né? E é difícil para nós porque muitos de nós não se encontra ou não se enxerga nesse lugar do negro, né? Do trabalho que já foi forçado, de alguém que passou antes, do racista, né? O quanto o papel do educador ele é fortalecido e esse tipo de trabalho se torna possível em sala quando a gente também passou por alguns processos de se reconhecer, né? E aí eu acho que, como educadores, quando a gente passa por esse processo, a gente consegue levar de outras formas. Porque se é luta e lei, e tem que ser, né? Se voltar atrás, vou ter que voltar de novo daqui a pouco, né? Porque a gente vai cobrar. A gente consegue levar de outra forma, né? Para a sala, assim. Eu lembro de uma vez, eu trabalhei num projeto em São Bernardo do Campo, que é o projeto Mais Educação. E é um projeto de período integral, né? Escola no período integral, então as crianças estudavam de manhã e ficavam com os educadores à tarde ou vice-versa. E eu lembro que existia uma fala na escola dos professores e professoras que era assim: essas crianças não vêm para a escola. E, sabe, nossa, chega dormindo. E aí, na volta de férias, a direção da escola nos convidou a passear pelos bairros das crianças. Alugou um ônibus, porque, né, a gente tinha que ir de ônibus, as crianças vão a pé, mas a gente ia de ônibus. Foi maravilhoso, inclusive para a gente ver as dificuldades. O ônibus não subia várias das ruas. E aí a gente teve a sorte de ser acompanhado por uma chuva torrencial. Aí a gente descobriu por que as crianças não iam para a escola.
quando chovia e quando fazia frio. São Bernardo do Campo, névoa. Né? É isso. A gente precisa sair um pouquinho do nosso lugar para conseguir colaborar dentro de sala de aula. Assim. Não sei. Acho que a gente tem que se cobrar mais. A gente, de uma forma geral, né? Estou falando de uma ou duas pessoas. Estou falando de forma geral. Assim. Vocês têm muita mágica. Eu acho que é trabalho mesmo. Custoso. Saiamos. Bom dia. Aqui, ó. Aqui em cima. Isabela, também estou assim, ó. Mas estamos juntos. Meu nome é Sandra, eu trabalho numa escola na diretoria do Campo Limpo, na região da Vila das Belezas. Né? A gente está falando de diálogos sobre territórios e resistências negras. Agora eu venho com uma questão que me aflige muito. Como resistir quando a minoria branca não permite ou reconhece que a resistência negra, maioria, no meu território, se constitua como identidade de um território e essa mesma resistência sucumba engolida por uma lógica individualista mercadológica. Estou falando de um território que margeia entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Avenida das Belezas, Parque Regina, Jardim Ingá. E aí, quando eu falo isso, eu me lembro de uma imagem que eu acho que a maioria daqui reconhece, que é aquela do Morumbi Paraisópolis. É isso onde eu vivo. E no ano passado, na escola, eu trabalho numa EMEI, uma escola de educação infantil. Nós fizemos um mapeamento do território, né, com as famílias, e a grande maioria se diz de São Paulo. E aí você fez esse exercício com a colega e eu fiquei pensando, né? Depois a gente fez uma outra questão perguntando quem eram os avós, os pais, enfim, e veio muita gente do Nordeste. Mas isso é ignorado, então isso é um dado. E dentro do grupo dos professores, muitos deles moram na Vila Andrade. Mas, quando são questionados, eles falam, eu moro no Morumbi. Então, isso é um dado muito importante, inclusive para representar essa resistência em relação ao não reconhecimento da questão do negro naquele lugar. Né? Eu estou entre professores e eu queria dialogar sobre isso. Né? Como resistir diante de uma realidade como essa? Antes da gente fazer mais uma pergunta, a gente vai fazer pelo menos mais uma, mesmo para encerrar esse primeiro momento da manhã. A Érica não virá. Tá? E aí a gente daqui faz aquele intervalo para o almoço, para retornar às 2. Mas ainda temos espaço para mais uma pergunta e eu tenho algumas perguntas, também algumas ideias aqui para estimular uma conversa após o nosso intervalo. Mas quem tem uma outra pergunta aqui na frente? Olá, meu nome é Jonathan. Nesse exercício que você fez, né, de fechar os olhos, tem muita coisa que não é acessada, né? Tem memórias que não são existentes, né? Tem informações que você esquece. Eu gostaria de saber se essas ausências, essas faltas de memória, também contam histórias. Né? Por exemplo, eu não, sei lá, dentro da minha casa não tem muito álbuns de fotos enquanto eu era criança, sabe? Eu gostaria de saber se essas ausências, como você usa essas ausências como potência para contar histórias também. E é isso. Tá. Sandra? Nossa, tua pergunta é desse tamanho, né? Vamos viver para responder. Mas eu vou trazer uma coisa, assim, vou chamar a atenção nossa para algo que você já fez. Um exercício que é dizer minoria branca, maioria negra de pobres nessa região. Então, transformar isso já é um caminho. Ao invés de chamar essa parcela negra empobrecida
de minoria, né? Você já fez isso na tua fala. E eu acho que é isso. Na hora que eu pergunto sobre os meus avós, eu posso perguntar quais eram as brincadeiras que eles preferiam. Porque a gente também chega, a partir das brincadeiras, na região em que essas pessoas moram ou moravam. E quais são as estruturas, né? Porque eu posso empinar pipa, mas se eu morar num lugar que tem muita fiação, dificilmente eu vou conseguir empinar pipa, que é algo tão comum, né? E assim outras brincadeiras. E aí dizer que ser nordestino é maravilhoso, porque a gente conta tanto sobre os sabores do Brasil quando a gente visita o Nordeste, tanto sobre as cores, as formas de falar, inclusive os afetos, as proximidades, né? Eu acho que é isso, assim. Esse é um caminho para mim, é ressignificar alguns termos e algumas ações. Eu acho que você apontou. A gente retorna na tarde. Caramba. Não sou sabedora das ausências, mas tenho certeza de que sim, elas contam sobre algo. Às vezes contam sobre algo que é muito difícil lembrar. Eu falei no comecinho sobre o meu sobrenome. O fato da... Eu não sei se exatamente isso fez com que minha mãe não colocasse o Victorino no meu nome, né? Porque a família inteira materna tem. Ela disse que não, que era porque o nome ia ficar muito grande. Mas o Victorino foi velado por muito tempo. E foi só tentando encontrar uma família assim perdida em Jaboticabal, perguntando mesmo, de porta em porta. Eu fui um final de semana, e um final de semana de choro e dor de cabeça, de tanta emoção, porque eu reencontrei uma família que ninguém na minha casa conhecia, no seu meu tio, que tem 60 e alguns anos. Conheceu quando era criança. Eu reencontrei a minha família, uma parte dela. E aí eu fui descobrindo, pelas conversas, na volta, que todo mundo sabia de onde vinha o Victorino, mas ninguém contava. O Victorino era de um italiano que laçou uma mulher bugre no meio do mato, porque ele se apaixonou por ela. Olha como a narrativa é contada. Ele se apaixonou por ela e aí ele laçou e deu sobrenome para ela. O caramba, né, meu bem? Mas entende que ela estava ausente até que eu fosse lá e voltasse com histórias. E aí ela foi desvelada na minha família. Então, às vezes é por dureza mesmo. Bom, eu vou agradecer mais uma vez por cada pessoa que se dedicou e tirou uma parte do seu final de semana para estar aqui. Eu quero só fazer uma breve leitura de um trecho do texto da Renata Bittencourt sobre a exposição de Maria Auxiliadora, e dizer, lógico, tanto Renata quanto Maria Auxiliadora são mulheres que estão no meu horizonte, tanto quanto as que estão aqui também como elementos fundamentais para que essa pseudo-tentativa de falar de espaços, memórias e ressignificação de memória, ela não é recente. Se estamos aqui é porque, antes de nós, muitos já fizeram. E a gente definitivamente não está tentando, a gente está fazendo. É só olhar para o lado, a gente está fazendo e está fazendo com as ferramentas que estão ao nosso alcance e, muitas vezes, fazendo com uma criatividade, com um lastro de importância, que parece que a gente não enxerga essa potência, mas certamente é algo de longo prazo. Tá? Então, eu peço que vocês sempre, num momento de maior frustração, talvez, olhem para o lado, como eu estou podendo olhar aqui para vocês e ter a certeza que a gente está fazendo. Tá? A Renata Bittencourt, ela menciona o seguinte sobre a obra de Maria Auxiliadora. Não é política como manifesto, mas como materialização da expressão pessoal de uma mulher negra, que encontra sua voz olhando para perto, para si e para os seus, ao tratar dos seus desejos e de sua inserção no mundo. Mais ausente que o corpo negro na história da arte brasileira é a subjetividade negra. O espaço para a manifestação de pontos de vista reveladores da experiência de ser negro foi historicamente limitado.
tornar-se visível e dar a ver dimensões da vida privada e cotidiana é um ato político que se reforça quando são alcançadas, através dos seus trabalhos, narrativas da vida interior, cenários imaginados, sonhados ou temidos, como nas telas em que Maria Auxiliadora representa seu próprio funeral. Primeiro, agradecer. Eu comecei tremendo, mas eu não estou mais. Com certeza foi por conta de olhares acolhedores. Muito obrigada, mesmo. A outra coisa é que eu não trouxe o suficiente para todo mundo, mas eu trouxe aqui o DVD do primeiro roteiro do Sampa Negra. E dentro dessa caixinha do DVD tem... Está tão encaixadinho aqui. Tem aqui um mapinha, que é do Rosário a Rosário. E no DVD tem um roteiro áudio-guiado, é em MP3, então dá para colocar no celular depois e tal. E também tem ele em videolibras. Então, como eu não trouxe o suficiente para todo mundo, porque não dava, eu vou ficar aí pelos espaços. Quem chegar até mim de alguma forma e eu ainda tiver, eu vou entregar. Mas o que eu peço é, se vocês se interessarem e tiverem em grupo, uma pessoa só do grupo pega e compartilha depois. Eu vou adorar saber que vocês fizeram cópias e cópias, download, subiram no YouTube, passaram no WhatsApp. É lindo, é para isso mesmo. Tá? É isso, obrigada.